Seguimos então com a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, livro este organizado por Abel Glasser, sob orientação do espírito de Caibar Schutzel. Capítulo 54. A preparação decisiva. Algumas horas são suficientes para encampar toda a rememorização de Eduardo durante trabalho incessante na coordenadoria de triagem dirigida pelo companheiro Hilário. Vocês lembram no começo, né, que ele ficava anos para fazer esse processo. Agora, apenas algumas horas. Recuperado de sua viagem de regresso, Eustáquio, certamente, com sua ajuda, sinto-me renovado. Como está, meu amigo? Não poderia estar melhor. Entretanto, tenho um assunto a transmitir-lhe. Nosso querido coordenador-geral, Agamenon, está de partida. Como assim? Ele fará alguma viagem? Nada disso, amigo. Agamenon foi chamado pela superioridade. Deverá deixar a coordenadoria geral daqui a alguns anos. Mas quantos anos? Não se falou precisamente sobre isso ainda. Entretanto, para nós, que não computamos o tempo como se faz na crosta terrestre e onde os anos deslocam-se pelo tempo sem que muitas vezes percebamos, somente o fato de nos ter chegado tal notícia é prenúncio da nossa separação. E Alvorada Nova, sem a sua coordenador, quem vai substituí-lo? Sabemos que outro líder virá para acompanhar nossos trabalhos. Não nos foi comunicado o seu nome, mas a coordenadoria geral já sabe, com certeza. De fato, precisamos ter muita força para não nos entristecermos neste momento. Gostamos muito de Agamenon, de sua inteligência, sabedoria, imenso amor. Não posso deixar de reconhecer-lhe gratidão. Sabemos que ele partirá a um mundo ainda melhor. A este fato simboliza o seu triunfo na direção desta colônia. Um dia iremos todos seguir viagem a planos superiores. Meus amigos, é como uma morte para eles, não é? Então, a morte existe, morte entre aspas, porque a morte mesmo não existe. Agamenon vai ser transferido para plano superior. Então, ele vai deixar de conviver com aqueles amigos. Então, também nos planos espirituais, passa-se por essa separação. Então, nós aqui na Terra temos que ter esse hábito de aceitar com benevolência essas separações. Continuamos. E eu, o que será de mim agora? Acredito que Agamenon lhe dará essa resposta. Acabo de receber um chamado da Coordenadoria Geral. Ele deseja vê-lo. Emocionado e esperançoso, Eustáquio parte imediatamente para o prédio central e encontra-se minutos depois com o líder de Alvorada Nova. Meu querido Eustáquio, está outra vez conosco. Soube do seu sucesso, do seu triunfo na missão que tinha que desenvolver. Não poderia estar mais feliz. Soube também, meu bom Agamenon, dos meus erros, não? Quem não os comete? Todos nós somos passíveis de desvios do bom caminho. Para isso, Deus nos concede infinitas possibilidades de regeneração. Façamos de novo e quantas vezes forem necessárias aquilo que um dia fizemos errado. Esse é o princípio justo e límpido da reencarnação. Justamente por isso, meu desejo voltar à crosta para reparar os males que eu pratiquei em minha última jornada. Eustáquio, meu amigo, um dia eu estive na mesma sala, convencendo-a a voltar à materialidade, porque você precisava seguir o seu rumo. A sua contrariedade era imensa. Hoje estou diante de um pedido seu querendo regressar ao plano físico. Quando a gente evolui as coisas mudam, não é, meus amigos? Agamenon, quando se aprende o caminho traçado por Jesus e seus exemplos penetram realmente em nosso coração, não há como fugir ao Evangelho. Sabemos o que é certo e o que é errado. Se por opção exercitamos o mal, o nosso livre-arbítrio, devemos reparar esse erro através de ações positivas em prol da evolução de outros semelhantes nossos. Não devemos agir assim somente para aplacar a nossa culpa, mas porque a lei universal do amor e da caridade nos impede tal dever. Exato, as suas palavras calam-me qualquer objeção, pois é justamente isso que esperei, ao longo dos anos, espontaneamente de você. Amigo, toda a nossa luta não foi em vão.
De fato, está programado o seu retorno para o futuro próximo. Enquanto aguardamos a sua partida, continuamos os nossos colóquios e os seus estudos. E quanto a você, soube que vai partir? É verdade, posso confirmar-lhe a informação. Dentro de alguns anos, seguirei meu caminho para assumir um novo posto de trabalho, não como coordenador, mas exercendo atividades em equipes dirigidas por mentores nossos. Fico muito feliz por estar indo ao reencontro de velhos e amados companheiros que lá estarão para receber-me, embora não deixe de sentir uma saudade antecipada desta cidade que tanto amo, pela qual tanto temos trabalhado. Nos veremos de novo? Sem dúvida, manteremos contato. Somos todos companheiros de longa jornada, meu querido amigo. Jamais perdemos de vista aqueles que amamos. Eu estarei sempre ligado à Alvorada Nova e a todos os seus habitantes, nos quais você está incluído. Mesmo assim, sentirei sua falta. Apenas no início. Com o passar do tempo, você irá perceber que o amor é universal. A fraternidade entre os espíritos deverá preencher-lhe integralmente o coração. O nosso trabalho segue os parâmetros do Evangelho. E, em razão disso, estamos sempre juntos e jamais iremos nos separar. Trilharemos temporariamente caminhos diversos. Agamenon, devo-lhe muito afeto. Quero passar esses próximos anos ao seu lado, buscando exercitar toda a minha capacidade de auxiliá-lo em suas atividades, se me for permitido. Certamente, Eustáquio, será glorioso para nós. Despedem-se os dois amigos e Eustáquio assume o seu posto na colônia, agora no arquivo geral do prédio central. Como estão seus estudos? Seguem em ritmo acelerado, Agamenon. Nem parece que já estou de volta há tanto tempo. Cada vez mais sinto que sou ignorante e pequenino diante da sabedoria dos emissários do plano superior. Eustáquio, saiba que nem todos os autores que se tornam famosos na crosta são espíritos purificados moralmente. Por vezes, desenvolvem a sua intelectualidade de modo célere e deixam ao acaso a sua reforma íntima, a sua prática dos postulados cristãos. Mas como podem escrever tão belas linhas, cheias de sentimento e inteligência, e ao mesmo tempo não serem preparados a vivenciar integralmente o Evangelho? É assim a lei da evolução. O espírito deve buscar, de modo equilibrado, desenvolver-se sempre nos dois campos necessários ao seu trilhar, o moral e principal e o intelectual. A razão tem maior facilidade de estruturar-se quando o espírito e culto esclarecido, enquanto que o sentimento humaniza-se e torna-se cristão quando o âmago segue os princípios de Jesus. Como você pode afirmar com tanta certeza que sábios do passado podem ser tão perfeitos? Meu caro amigo, trata-se de um princípio de justiça divina. Se um autor ou escritor consegue tecer linhas belíssimas de filosofia ou poesia, por exemplo, e ao mesmo tempo é leviano no seu agir e no comportamento em sociedade, infringindo regras básicas das leis morais, como pode ser perfeito? Existem alguns missionários na crosta, mas esses são brilhantes nos seus atos e obras, além de corretos e impolutos em sua vida pessoal. Já que disso estamos falando, permita-me sanar outra de minhas dúvidas insolúveis. Sinto que estou e sempre estive diante de um filósofo, um espírito que já traçou seus rumos nesse campo. Quando esteve reencarnado na crosta terrestre, estou errado? Não, de fato, você está certo. Do mesmo modo que aprendi a conhecê-lo, você afinou o seu discernimento e a meu respeito. Confesso-lhe que minhas origens são marcadas por 2 reencarnes, em especial na Grécia e em Portugal. Digo-lhe ainda que não há muita diferença entre esses povos, por incrível que lhe possa parecer. Entretanto, lembremos que os eucretenses, muito antes dos fenícios, estes sim considerados os povos do mar, eram os donos da arte de bem navegar. Tanto assim que passaram seus conhecimentos aos aqueus, que os utilizavam com sabedoria. O fato de ser um bom navegador, por si, não seria imprescindível no campo das artes, da filosofia, mas a conquista de novos portos, o conhecimento de novas terras, a pujança da antiguidade, muitas vezes era medida pela desenvoltura do povo a alçar seu desconhecido mar. É verdade,
O Império Britânico foi entrave dos mais árduos a Napoleão ante o domínio que tinha dos mares. Note, meu amigo, que o aperfeiçoamento das técnicas de navegação foram passando de um povo a outro e os fenícios fizeram parte dessa cadeia evolutiva. Posteriormente, alguns grupos de fenícios e aqueus reencarnaram na Ibéria, hoje Portugal. Constituíram assim o embrião daqueles que seriam um dos mais arrojados povos do século XVI, que estaria programado a colonizar a terra do futuro, o Brasil. Eu já reencarnei nesse local. Certamente que sim. Todos aqueles que haverão de construir uma pátria futurista, como é o caso do Brasil, devem estagiar no local. Dentre aqueles que saíram da região grega, estava eu, ainda no século I, seguindo para minha última passagem pela crosta, que foi em terras lusitanas. Eis a significação do meu nome, Agamenon, que tem origem grega, e Duarte, nascido em berço ibérico. Ah, então ele daqui, porque, meus amigos, eu estou em Portugal. Vamos ver o que o Abel nos fala a respeito. Agamenon Duarte é o nome fictício do coordenador-geral da Alvorada Nova, nesse período do desenrolar da obra. Entretanto, o nome por ele adotado na espiritualidade não diverge na essência desse que foi mencionado. Na realidade, adotou o primeiro nome de origem grega, homenageando passagem decisiva na crosta, bem como o segundo nome de origem lusitana, como tributo que rendeu a sua última passagem pela materialidade em solo português. Então você foi grego e lusitano? Em momentos distintos de meu trilhar pelo plano material. Sim, uma de minhas reencarnações-chave aconteceu em Lyon, mais conhecida por Troia, sendo que outra delas ocorreu na mesma região, na ilha de Quio, isso há muito tempo, por volta do século IX antes de Cristo. Foram marcadas para mim e recordo-me que possuía uma atividade semelhante à sua, quando de sua última passagem pela França. Deveria escrever sobre o meu povo e suas conquistas. Assim fiz, e por inspiração do Altíssimo, deixei um legado à humanidade, não por meus próprios méritos, mas porque o plano superior transmitiu-me ideias. Como intermediário dos dois planos da vida, eu já atuei e será essa a sua atividade na sua próxima jornada na crosta. Diga-me quem você foi, Agamenon. Talvez eu tenha lido algo a seu respeito ou escrito por suas mãos. Não se deve revolver o passado para ilustrar o presente. Somente se fosse imprescindível eu lhe diria isso. Devo continuar, dizendo-lhe que essa passagem trouxe-me condições para resgatar débitos meus do passado e possibilitar-me outros retornos em outras localidades do globo, avançando no meu estágio evolutivo, até que participei como voluntário do grupo cujas origens mais fortes estavam na Grécia e que reencarnou na Ibéria, entre aspas, Portugal. E se a Grécia foi sua área mais incisiva de atuação, qual seria a minha? Não é possível que ainda não tenha percebido. Muito bem, acredito ser a França. Evidentemente, além da região francesa, você tem fortes laços na Alemanha e na Itália, que juntas compõem com o Brasil a sua quádrupla base de sustentação no plano material. E nossa colônia, com as quais áreas tem ligação? Aqui habitam espíritos provenientes de todas as partes da crosta. Logo, os nossos laços são muito variados. No futuro, estreitaremos os laços com a França e com o Brasil. Somente povos esclarecidos têm acesso às mensagens de Deus? Os ignorantes também conhecem todos os mandamentos cristãos? Sem dúvida. A síntese do amor divino está em todos os corações, e a razão possui condições plenas de discernir entre o bem e o mal. A ignorância a qual se refere é apenas fruto de determinado estágio na materialidade, mas não perdura após o desencarne do espírito. Por isso, todos levam consigo, onde quer que estejam, claríssimas noções das leis de Deus e sabem quais são os melhores caminhos a seguir. E como faziam os povos que viveram na crosta antes de Cristo? Conheciam ele os divinos mandamentos? Acreditavam na vida após a morte? Claro, muitas trilhas foram percorridas até que o homem pudesse evoluir moral e intelectualmente.
Mas a humanidade sempre teve os seus escritores e mensageiros, aqueles que divulgavam essas ideias em suas obras. Note que Homero escreveu em suas séries Ilíada e Odisseia cerca de 1000 anos antes de Cristo, inúmeras passagens ressaltando conceitos que os homens já conheciam e futuramente foram reafirmados por Jesus. Observe o conceito de caridade e de tributo a Deus nas palavras de Eugeu, dirigidas a Ulisses, proferidas na Odisseia. Não costumo menosprezar os estrangeiros, mesmo em pior estado do que tu. Todos eles são enviados por Zeus. Indigentes e hóspedes, não te ofereço muito, mas o faço de bom grado. Uma nota aqui do Abel. Ver outros detalhes no livro Odisseia, de Homero, canto 14, número 50. Se vocês quiserem mais sobre o mesmo. Perceba que Zeus é o seu ponto espiritual de referência, mas na realidade dirige-se ao Altíssimo, ao mencionar que todos são enviados por Zeus, pretendendo justificar a sua acolhida em sua modesta casa, ou seja, todos são igualmente considerados por Deus e são seus filhos. A caridade é devida àqueles que necessitam, representando a contribuição que se pode dar nesse contexto, por menor que ela seja. Jesus não repetia o mesmo conceito anos depois com o óbolo da viúva? Diz aqui Abel, ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 5 e 6, em especial as seguintes palavras de Kardec. O óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. No caso de Eumeu, um escravo, ao receber um estrangeiro em sua casa, dando-lhe o abrigo, estaria dando pouco, mas seria isso o seu necessário. Assim foi mencionado na obra que precedeu ao Cristo em muitos séculos. Logicamente, meu querido Eustáquio, são apenas trechos que, numa visão global, mormente, de uma obra que narra uma aventura guerreira de uma personagem, pode perder-se. Entretanto, o homem sabe o que é certo e deixa transparecer isso nas pequenas coisas que escreve e vivencia. Não havia pensado nisso quando li a Odisseia. Seus comentários, no entanto, fazem-me lembrar dos momentos em que Ulisses se comunica com o mundo dos espíritos. Estaria correta a minha dedução? Sim, está. Homero sabia da existência dos espíritos e colocou isso em sua obra. Entretanto, tinha noção de que, para a compreensão dos povos da época, uma comunicação com o mundo dos mortos, nos mesmos moldes que se fazia no plano material, seria muito mais convincente. Utilizou, pois, elementos de diálogo representativo que eram próprios ao entendimento da época. Na sua evocação aos mortos, ele narra importantes passagens, dizendo que Érебro, escuro, efluíam das almas de inúmeros mortos. Abel nos esclarece. Maiores detalhes podem ser encontrados na obra Odisseia de Homero, no canto 11º, número 30 e 40. E então você vê alguma diferença com zonas umbralinas que tão bem conhecemos? Nenhuma. Parece um relato atual que nós poderíamos fazer sobre qualquer aspecto ao passarmos pelas zonas trevosas. O relato do plano espiritual mais próximo à realidade dos gregos, as zonas umbralinas, encantava aqueles que liam pela primeira vez a Odisseia. Acreditavam os povos da época no mundo dos espíritos e apenas adaptavam suas crenças a deuses com variados nomes e a mitologia que lhes serviu de aprendizado. Lembremos que mitologia pode significar em grego tanto narrativa fabulosa quanto o estudo dessas narrativas. Realmente, existe uma passagem em que Ulisses chega a conversar pessoalmente com a sua falecida mãe, Anticleia. Recordo-me agora. Pois certo que sim. Espíritos conversam com encarnados, não? Os gregos apenas situavam esse mundo espiritual em local geográfico determinado, para facilitar-lhe o entendimento e a aceitação. Homero considerava as zonas de habitação dos espíritos os confins da terra, mencionando a região dos Cimérios, um povo lendário, próximo ao Vesúvio. Dizia que esse local era encoberto pelas nuvens e jamais os raios de sol ali penetravam. Viviam esses habitantes numa noite eterna. Outra vez mais, Eustáquio, assim é umbral.
Sua visão retratava com fidelidade regiões até hoje existentes na trilha evolutiva dos espíritos. Maravilhado com os esclarecimentos obtivos, Eustáquio percebe crescer cada vez mais a sua admiração pelo coordenador da colônia, agradecendo a Deus a oportunidade de com ele privar ao longo de seu estágio na espiritualidade. Aproxima-se o ano 1890, época marcada para o regresso de Eustáquio à crosta terrestre. A derradeira conversa entre os amigos tem início. Despedimo-nos hoje, meu amigo Eustáquio. Em breve você partirá, e quando regressar já não estarei coordenando a Alvorada Nova. Essa é uma programação. Espero ansioso, de onde estiver, receber notícias positivas de sua trajetória e de seu triunfo. Sei que você tem preparo suficiente para enfrentar os obstáculos que lhe serão traçados. Não se desestimule jamais, busque seguir fielmente os princípios cristãos. Lembre-se de valorizar a riqueza espiritual e não se preocupar com o apego na senda materialista que o caracterizou até o momento. Você teve, aqui na colônia, acesso às obras de Kardec, que estão publicadas na crosta, e sabe que um dos pontos fundamentais de sua programação é iniciar a divulgação desses postulados por onde passar. Tornando-se espírita em seu próximo estágio do plano material, certamente nossas mensagens chegarão mais facilmente ao seu coração. Que Deus o abençoe. Que posso dizer-lhe? Não diga nada. Vamos orar juntos ao alto, agradecendo essa oportunidade de renovação que estamos tendo ao trabalharmos juntos por tanto tempo. Imenso envolvimento de luzes brilhantes emanam do prédio central. A sede da Coordenadoria Geral enche-se de amor, consagrando a despedida de Eustáquio e Agamenon. Meus amigos, é tão bom a gente ver as pessoas vencerem as suas jornadas, não é verdade? Vamos, com essas mensagens, nos estimular ao nosso próprio crescimento, porque somos devedores desse crescimento. Nossa primeira obrigação nos planos físicos é o nosso próprio crescimento, não é verdade? Ficamos por aqui. Agradeço, como sempre, a companhia de vocês e eu os espero no próximo capítulo.